Olá pessoal, meu nome é Moisés, sou engenheiro eletricista formado pelo FTM, e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análise de transitórios eletromagnéticos, no vídeo 2 nós verificamos um pouco sobre o fenômeno de ferro-ressonância e nesse vídeo 3 nós vamos abordar aí sobre as análises de TRTs, as tensões de restabelecimento transitórias em disjuntores, ok? No nosso cronograma, pessoal, nós vamos verificar o que é de fato uma TRT, vamos abordar as etapas do processo de interrupção de corrente por um disjuntor, nós vamos verificar que tem tudo a ver aí, com a análise de TRT, por que eu devo analisar essa solicitação da TRT e curvas envoltórias e como utilizá-las para essas análises. E para fechar, um exemplo de simulação para vocês aí, ok? Então, pessoal, o que é a TRT? Sempre que um disjuntor do meu sistema interrompe uma corrente elétrica com sua abertura, surge entre os terminais dos polos desse disjuntor uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é o que nós chamamos de TRT. Então, é um fenômeno caracterizado por ser oscilatório, com altíssima frequência e que pode atingir também altas magnitudes, solicitando assim, em termos dielétricos, o meu disjuntor. E nas piores hipóteses, em situações críticas, isso pode ocasionar a falha da interrupção de corrente elétrica, que é algo que nós não desejamos para o nosso sistema. Em se tratando dessas etapas do processo de interrupção de corrente por um disjuntor, vamos lá. Meu disjuntor está fechado, meu sistema em operação normal, ocorre uma falta no sistema, o sistema de proteção enxerga a falta e envia um comando de abertura para o meu disjuntor, ok? Então, após receber esse comando de abertura, inicia-se a abertura dos contatos desse disjuntor, ok? Então, assim que há a primeira separação mecânica entre os contatos do disjuntor, a corrente ela não cessa instantaneamente, certo? Devido às características indutivas do nosso circuito. Então essa corrente ela continua fluindo, só que dessa vez não mais pelos contatos físicos do disjuntor, mas sim pelo arco elétrico que se forma entre esses contatos, ok? Esse arco elétrico ele é interrompido quando a corrente passa por zero. Então nós temos aí a extinção desse arco, ok? Após a extinção do arco, pessoal, as propriedades da câmara de extinção do disjuntor, propriedades térmicas, propriedades dielétricas, elas começam a se recompor, elas começam a ser recuperadas. E junto a esse processo de recuperação dessas propriedades, nós temos o surgimento da TRT, da tensão entre os terminais do disjuntor, ok? Então é aí que está o ponto da nossa análise, pessoal. A interrupção de corrente ela vai ser considerada bem sucedida se o disjuntor ele consegue interromper, a corrente e também suportar a esse estresse dielétrico que é imposto pela TRT, ok? Então entendam bem isso aí. Ele tem que interromper a corrente e suportar esse estresse. Então, o que vai garantir que ele vai suportar esse estresse? A análise da TRT, ok? Então, é algo aí imprescindível, que se analise essas tensões de restabelecimento e que se verifique se o disjuntor está adequado, ok? E como que eu vou verificar se esse disjuntor está adequado ou não? Então, pessoal, nós temos aí normas, eu cito aqui duas, a EC 62271-100 e a 3E C3706. Essas normas, pessoal, padronizam curvas envoltórias que devem ser respeitadas pelas TRTs, ok? Então, essas curvas envoltórias que essas normas padronizam, elas são baseadas em três principais grandezas. A primeira delas, a corrente a ser interrompida. Então, qual o percentual da corrente de curto em relação à capacidade de interrupção do disjuntor que está em análise, ok? Isso vai ser um fator interessante aí. A taxa de crescimento da TRT também é analisada, geralmente ela é dada em kV por microsegundo, ok? E ela dita justamente, como o próprio nome diz, a taxa de crescimento da minha TRT.
E por fim, o valor de pico dessa TRT vai ser outro também, outra grandeza a ser padronizada por essas curvas aí, ok? Bom, aqui nós temos exemplos ilustrativos de curvas a dois parâmetros, curvas envoltórias a dois parâmetros, geralmente utilizadas para disjuntores com classe de tensão menor ou igual a 100 kV, e curvas a quatro parâmetros, geralmente utilizadas aí, né, para disjuntores com tensão, com classe de tensão maior que 100 kV. Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho que fazer para analisar essa TRT? Eu vou modelar o meu sistema de uma forma bem criteriosa, né? Todas as capacitâncias, principalmente do sistema, capacitância de bucha, capacitância de cabo, nós vamos ver que vai ser crítico, né? Eu tenho que simular uma interrupção pelo disjuntor, né? Então eu simulo uma falta, posteriormente uma interrupção, uma abertura desse disjuntor. E com isso, com a simulação dessa interrupção, que pode ser feita com uma série de cenários, eu verifico os limites, se os limites da envoltória para aquele disjuntor foram respeitadas ou não. Então, se foram respeitadas, ok, eu garanto que meu disjuntor vai ser capaz de interromper a corrente. Se não forem respeitadas, aí eu tenho que verificar alternativas, né, de adequação desse disjuntor. Okay? Bom, vamos lá para um exemplo prático, né? Nós temos lá um sistema equivalente 5.000 MVA, x sobre R igual a 10, um trafo de 30 MVA, 138 para 13.8, e vamos analisar nesse caso um disjuntor com a classe de tensão aí de 15.5 kV, considerando duas envoltórias em termos de capacidade de interrupção do disjuntor. A primeira envoltória ela considera que a corrente de curto é menor que 30% da capacidade de interrupção, e a segunda, que essa corrente de curto é menor que 60% da capacidade de interrupção do disjuntor, ok? Bom, aqui nós temos o nosso sistema, né, modelado no software ATP, aqui o sistema equivalente, 138 kV, RMS de linha, as impedâncias sérias aqui, né, que representam justamente essa potência de curto, o transformador, 138 para 13.8, o disjuntor, certo? Que vai ser analisado nesse caso. Aqui representei as capacitâncias, aqui 300 picofarad, né, de capacitância, representando as capacitâncias de buchas do disjuntor e do transformador. Ah, Moisés, precisava 300 pico, tão pequenininha, né? Eu preciso representar, vocês vão ver que a representação de capacitâncias, né, ela é essencial para esse tipo de estudo aqui. E vamos simular aqui uma falta com a resistência mínima, né, 1 micro-ohm. E essa falta está ocorrendo no sistema, então o disjuntor está fechado em regime permanente, veja o T-close dele menos 1, e ele vai abrir aí com um tempo de 1 milissegundo de simulação, onde nós iremos então analisar essa TRT, essa tensão que surge entre os terminais do disjuntor. Para analisar a TRT, nós temos que traçar a envoltória, né? Então nós temos aqui, ó, as duas envoltórias propostas, né, que é um bloquinho feito na Models. Vocês podem encontrar um exemplo de bloco desse até no site da TP Draw, lá no fórum tem um exemplo modelado já. Então, essa primeira que considera que a corrente de curto é menor que 60% da capacidade do disjuntor, certo? E é ela que nós vamos analisar inicialmente, ok? Bom, então vamos simular, né? Aqui vejam a falta ocorrendo, vou abrir o terminal desse disjuntor e vou verificar a tensão que surge aqui entre esses terminais, analisando com uma envoltória, né, que eu tracei. Vou simular com um passo de 1/7, né, um tempo máximo aí de simulação de 3 milissegundos. Belezinha. Então, pessoal, a envoltória, tá aqui, envoltória superior e inferior, é essa aqui, ó. É a envoltória que esse bloquinho aqui está desenhando para mim. Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam os valores. Olha,
É isso que é envoltória, que esses parâmetros aqui, ó, vão nos dizer. A TCTR, ou seja, a taxa de crescimento, é de 1,47 kV por microsegundo. É essa reta, né, essa inclinação aqui, nos diz isso, essa taxa de crescimento da TRT. O pico de 31,3 kV é esse carinha superior a essa retinha aqui, ok? E esse V1T1, eles ditam, né, 10 microsegundos, que está atrasado dessa primeira envoltória. 10 micro, andei 10 microsegundos e vou subir com a mesma taxa de crescimento aqui, ó, até 10,4 kV. Dessa forma, tem traçado aí minha envoltória superior e minha envoltória inferior, ok? Então, o que falta aqui, pessoal? Falta eu inserir junto a essa envoltória a minha TRT, né? E eu tenho aqui ela plotada como V-int. Então, vou plotar todas juntas. Vejam, nesse primeiro cenário, o que a gente verifica? A TRT ela não respeitou a envoltória, ok? O pico dela respeitou, certo? Então, chegou aí a 31,3 kV. Mas a taxa de crescimento dela está muito maior, né? Eu fiz aqui os cálculos para essa taxa de crescimento, né? Aqui que é o tempo que ela leva para atingir o primeiro pico, e eu tive aí 14,63 kV por microsegundos. Então veja, pessoal, que está bem acima do que, né, é padronizado para disjuntores dessa classe de tensão, que seria aqui, como o nosso exemplo, 1,47 kV. Então está quase 10 vezes maior, né, do que tipicamente se tem, né, para disjuntores dessa classe. Então, nessas condições, pessoal, geralmente eu vou verificar o meu sistema. Será que eu modelei tudo certinho? Né? Aí você vai me dizer, não, Moisés, mas está tudo modelado certo. Eu devo ter lá um cabo, né, mais ou menos 10 metros de cabo, mas eu não preciso representar isso aí, preciso? Pessoal, vai ser essencial a representação de capacitâncias, principalmente, né, desses cabos. Para exemplificar isso, vamos considerar lá a capacitância do nosso vídeo 2. Capacitância do cabo do nosso vídeo 2. Eu vou colocar ela aqui, ó, entre o trafo e o disjuntor, ok? É uma capacitância pequenininha também, 0,02 microfarad, certo? Vou inserir ela aqui e vamos verificar qual é a influência dessa capacitância na minha TRT. Então, vou plotar aqui no segundo gráfico, para que a gente possa ver as duas. Certo? Já dá para perceber que mudou significativamente, né? Vamos lá, vamos dar um zoom aqui, ó. Esse é o meu primeiro caso, sem a capacitância do cabo, e o segundo caso, considerando a capacitância. Então, pessoal, a gente percebe que melhorou bastante, né? Essa taxa de crescimento aqui, ó, ela diminuiu muito só com a representação daquele cabo de 10 metros, 35 milímetros quadrado lá, ok? Então, é essencial que se represente muito bem essas capacitâncias. Nós temos até normas que nos dão essas capacitâncias típicas de chaves seccionadoras, disjuntores, buchas de transformador, certo? Então, é legal que se represente bem. Então, eu fiz o cálculo para essa segunda TCTR aqui, pessoal, e nós temos um valor de 1,95 kV por microsegundo. Veja, inserindo um cabo, né, ali com a capacitância de 0,02 microfarad, eu consegui diminuir minha TCTR de 14,63 kV por microsegundos para 1,95 kV por microsegundo. Então veja que isso faz toda a diferença, ok? Então, pessoal, mas veja que ainda não está sendo respeitada, né, a minha envoltória. O que eu tenho que fazer? Pegar um disjuntor com classe maior de tensão? Nesse caso nem é necessário, né, pessoal? Vejam que um disjuntor com a capacidade de interrupção maior, nesse caso corrente de curto-circuito menor que 30% de sua capacidade, já seria o suficiente para esse caso, porque ela vai permitir aí uma TCTR, ó, de 2,61 kV. E nós verificamos aí, para o nosso exemplo, uma TCTR de 1,95 kV por microsegundo. Então vamos só trocar essa envoltória aqui, ó.
substituir para essa envoltória de um disjuntor com capacidade maior de interrupção. E vamos simular novamente. Ok? Vou dar um refresh aqui nesse segundo plot e olha aí, agora sim, né, eu tenho a minha envoltória sendo respeitada. Beleza? Então, pessoal, as análises seguem esse sentido aí, ok? Bom, aqui nós verificamos que não houve, né, picos maiores do que os definidos por essa envoltória. Caso o seu problema não seja a TCTR, mas sim o pico, né, aí nós temos a alternativa de trocar por trocar o disjuntor por um disjuntor de classe de tensão maior, geralmente isso é bem caro, ou também estudar junto ao fabricante, né, alternativas para inserção de resistências de abertura, resistores de abertura. Né? O que seria esse resistor de abertura? No processo de abertura do disjuntor, ele insere durante poucos milissegundos, né, uma resistência que tende a amortecer essa TRT. Ok? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parando por aqui, né? Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, pessoal. Então, fico à disposição para possíveis dúvidas.